Glória a Deus. Queria orar mais uma vez. Querido Deus, não há nenhum momento de culto que seja mais importante do que o outro. Todos são momentos em que nós dizemos que o Senhor é entronizado, que o Senhor é bem-vindo, que nós te amamos, que nós te honramos. Mas este é o momento em que a sua palavra é repartida, é compartilhada. E sabemos dos ataques do inimigo, e sobre isso nós queremos orar, clamando que nada distraia a nossa mente, nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que o Espírito do Senhor fale e haja com liberdade e ministre aos nossos corações. E que o Senhor me use para a sua honra e para a sua glória. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço que você abra a sua Bíblia nos ensinos do Senhor Jesus, trazidos por Mateus, em Mateus capítulo 14, versos 22 a 34. Mateus capítulo 14, versículos 22 a 34. E depois de ler o texto bíblico, eu quero meditar com a igreja sobre como o Senhor cumpre os propósitos que tem nas nossas vidas e aproveita o processo para ensinar princípios. E com base no texto bíblico que nós leremos, eu quero destacar 5 ensinamentos de Jesus para as nossas vidas nessa manhã. A bênção da obediência, a bênção da oração, a bênção da filiação, a bênção da provação e a bênção da provisão. Vamos à leitura do texto e a farei na versão King James. Diz assim a palavra de Deus: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Queridos, sempre eu estudo o Evangelho de Jesus, registrado predominantemente nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, eu gosto de analisar os textos correlatos, os textos paralelos,
E é muito maravilhoso perceber como eles se conversam, se confirmam, se completam, se complementam. Vale lembrar que a Bíblia apresenta a narrativa da vida do Senhor Jesus por meio de Mateus, Marcos, Lucas e João, e um sustenta e fortalece o outro. E o texto que nós lemos começa com Mateus usando a expressão imediatamente após. Ora, imediatamente após o quê? E Marcos usa a expressão logo em seguida. Ora, logo em seguida a quê? Então é importante nós voltarmos um pouco no tempo para melhor entendermos o pano de fundo dessa história. Ocorre que João Batista havia sido morto, decapitado. E, claro, o Senhor Jesus fica triste, e essa notícia chega para Jesus por meio dos seus discípulos, e você encontra essa informação em Mateus capítulo 14, versículo 12. E Jesus então, diz o texto, no versículo 13 do capítulo 14, se programa de barco para se retirar e ter um tempo de oração. Mas no mesmo versículo, ainda no versículo 13, a Bíblia diz que as multidões, quando ficam sabendo disso, a pé, saem das cidades e vão atrás do Senhor Jesus. E é o que acontece, porque no versículo 14, quando o Senhor Jesus deixa o barco, ele se depara com a multidão. E portanto ele não consegue ter aquele tempo que ele havia programado, que precisava e que tanto queria, tempo de oração. Mas se compadece daquela multidão, porque nas palavras de Marcos, em Marcos capítulo 6, versículo 34, a Bíblia diz que Jesus olha para aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Como quer dizer? Como ovelhas sem cuidado pastoral, sem orientação, sem direção, sem rumo. E ele passa aquele dia inteiro então ministrando a palavra. Nos registros de Marcos, o Senhor passa aquele dia pregando a palavra, ministrando a palavra, ensinando a palavra. E Mateus vai dar um destaque para o Senhor curando todos os enfermos. Portanto, aquele dia o Senhor Jesus abençoou aquelas multidões, trazendo a palavra e curando todos os enfermos. E levou tempo para isso, porque João traz uma informação que ali encontrava-se uma numerosa multidão. Então demandou tempo do Senhor Jesus para curar a todos os enfermos. E avançada a hora, tendo passado o tempo, ao final daquele dia, o Senhor Jesus então se compadece da multidão e opera o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E eu queria abrir um parênteses para partilhar com vocês um contraste que poderia ilustrar a relação entre pastor e ovelha. Mas graças a Deus nós temos essa equação com muita saúde na nossa igreja. Mas de um lado do contraste nós temos Jesus, e vimos que ele não pôde ter ali aquele tempo de oração que queria, porque a multidão logo o abordou. E pouco antes da multiplicação dos pães e peixes, e Marcos registra isso em Marcos 6,31, Jesus faz um convite para os discípulos. É muito interessante esse convite que ele faz para os discípulos, porque ele diz assim: venham só vocês comigo para o deserto, para um lugar deserto, para vocês descansarem. E Jesus faz este convite, e Marcos explica por quê. Porque Jesus e discípulos não tinham sequer tempo para comer. Tantas eram as multidões que eles atendiam. Então eles estavam lá de ministração em ministração. Eles estavam lá atendendo as multidões e não tinham sequer tempo para eles. E por esse motivo o Senhor Jesus então faz esse convite. Mas do outro lado do contraste, nós temos as multidões, que quase que dizem assim: nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos aqui, queremos receber oração. Nós estamos aqui, queremos ser ministrados. Nós queremos ser atendidos. Fato é que o Senhor Jesus cura todos os enfermos,
e alimenta todos os famintos. Mas antes de fechar esse parênteses, eu queria dizer de algo que chama a minha atenção, neste convite que o Senhor Jesus faz aos seus discípulos, convidando-os para um lugar deserto, para eles descansarem. Por quê, meu amado? Porque só em Jesus o deserto pode ser descanso. E claro que aqui no texto tratava-se de uma região física, de um lugar retirado, de uma terra, mas aplicando para as nossas vidas, se alguém está atravessando um deserto, por exemplo, na área das emoções, a terapia pode ser uma bênção, mas o descanso é em Jesus. Se alguém está atravessando o deserto na área do físico, a medicina pode ser uma grande bênção, mas o descanso está em Jesus. Se alguém está atravessando um deserto na área financeira, o trabalho pode ser uma grande bênção, mas o descanso está em Jesus. Voltando para o texto, queridos, nós vemos que chegamos então aonde lemos com Jesus despedindo as multidões e tendo que insistir com os discípulos para eles irem na frente, para o outro lado, porque Jesus iria depois, se encontraria com eles depois. E fiquei pensando por que esses discípulos fizeram o Senhor Jesus insistir, quer dizer, o Senhor Jesus teve que falar mais de uma vez, insistir quer dizer compelir. E João vai explicar isso em João 6,15. Acontece que logo depois da multiplicação dos pães e peixes, as multidões queriam proclamar Jesus como rei dos judeus, à força. E não era essa a missão do Senhor Jesus. Ele tinha uma missão muito maior do que essa. E pior do que isso, os discípulos tinham sido influenciados por essa ideia. Razão pela qual o Senhor Jesus tem que então falar de maneira enérgica para eles saírem daquele lugar, saírem daquele contexto, irem à frente, que o Senhor se encontraria com eles depois. E quando eu vi os discípulos fazendo o Senhor insistir, eu também me vi nessa cena. Porque por esses dias eu estava orando ao Senhor por um assunto, e o Senhor me levou para Eclesiastes. Então eu estou lá meditando na palavra, capítulo 1, e chego no capítulo 2, e o Senhor dá um zoom num versículo, e era uma resposta à minha oração. No entanto, não era a resposta que eu queria. Então eu me fiz de desentendido, segui a leitura. Capítulo 3. Então o Senhor faz como que as letras saltarem assim como letras garrafais, a mesma mensagem em outro capítulo, com o mesmo texto, e o Senhor então reforçando a resposta dele para mim, mas eu olhei para o lado como se não fosse comigo. Segui adiante, capítulo 3, um pouco mais adiante, a mesma mensagem, o Senhor faz vir para mim como se fosse assim, 4D, fica aqui. E eu olhei então para o outro lado, como se não fosse para mim. Capítulo 5, a mesma mensagem. Eu estava vendo a hora que o Senhor ia dizer assim: Marcelo, eu preciso desenhar para você entender. Em outras palavras, queridos, eu estava ali resistindo ao Senhor. Eu estava ali dando trabalho para o Senhor. E eu pensei uma coisa e quero dizer para você que vale para mim, que não queiramos brigar com o Senhor, porque há uma grande chance dele ganhar essa briga. Queridos, melhor do que nós darmos trabalho para o Senhor, melhor do que resistirmos a Ele, é estarmos na graça da obediência, é estarmos na bênção da obediência, é obedecer aos claros comandos do Senhor nas nossas vidas. E quero trazer 2 exemplos para ilustrar, 2 exemplos antagônicos, um negativo e um positivo, ambos conhecidos da igreja. O primeiro exemplo vem de Jonas. Deus dá uma direção para ele, diz, vá por aqui, e Jonas vai por ali. E vocês conhecem a história, Jonas é engolido por um peixe. Mas o Senhor
promove um conserto e cumpre o seu propósito apesar disso. Mas fica aqui um exemplo de desobediência. No entanto, a Bíblia nos traz um outro registro, desta vez com Pedro, discípulos e pescadores que estavam pescando e passaram uma noite inteira, mas nada apanharam. E no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, o Senhor então quer trazer um ensino para eles sobre a provisão no Senhor. E ele diz para Pedro: vai e lança a rede agora. E apesar de Pedro ser um experiente pescador, contra toda a improbabilidade daquelas circunstâncias, Pedro diz para Jesus: ok, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E as redes não dão conta de tantos peixes. Queridos, quando nós desobedecemos, nós somos tragados pelo problema, pela incredulidade, pelo embaraço, e tudo isso nos consome. Mas quando nós obedecemos, a obediência nos leva à graça, nos leva à bênção, nos leva à provisão, nos leva a uma pesca maravilhosa. Amém? Voltando para o texto, Jesus já tinha despedido as multidões, já tinha se livrado dos discípulos. E vamos lembrar que aquele dia tinha sido um dia intenso do Senhor Jesus, ministrando a palavra, curando enfermos, alimentando os famintos. E eu fiquei pensando, o que eu e talvez você faríamos depois de um longo dia de trabalho? Eu acho que a gente ia para casa descansar e dormir. Mas diz a Bíblia que o Senhor Jesus se retira e vai para um monte para orar. Queridos, o monte não é a sala de intercessão com carpete, com almofada, com conforto, com aconchego. O monte era Jesus e o Pai, porque Jesus era um homem de oração. Jesus costumava arrumar tempo para orar, mesmo que estivesse ocupado ou cansado. Isso indica que a oração para Jesus era um hábito, era uma questão de prioridade, e revela para nós a importância que tem a oração nas nossas vidas, e que a oração não é uma questão de tempo, mas sim de decisão. Porque todos nós arrumamos tempo para as atividades do nosso dia a dia, porque o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, não é sobre tempo, mas sim sobre qual a prioridade que a oração tem tido nas nossas vidas. Sabe quando você olha um irmãozinho, uma irmãzinha, e você diz assim: puxa vida, aquele irmão é tão ungido, aquela irmã é tão ungida. Meus amados, vida de oração gera uma vida cheia de unção. E aqui quero explorar um pouquinho mais o segundo princípio trazido por Jesus, e que estou chamando da bênção da oração. Porque Jesus estava sempre cercado por pessoas, mas ele se programa a sair da multidão, sair da aglomeração, sair da movimentação, sair do ruído, sair da agitação, para ele ter um tempo de oração. E o ato de Jesus se isolar nos leva a um ensinamento que ele deixa em Mateus 6,6, quando ele diz: e você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. O princípio que o Senhor Jesus está trazendo por trás desses versos é que ele quer ter, queridos, um tempo de qualidade comigo e com você. Ele quer ter um tempo com você sem agenda para te pressionar, sem nada para te distrair. Por quê, meu amado? Porque ele quer te ouvir, porque ele quer falar com você, porque ele quer aquietar o seu coração. Nós não podemos subestimar os desígnios do maligno, porque é quando você se põe a orar, que toca o telefone, chega uma mensagem no WhatsApp, você se lembra de uma conta para pagar, vem o sono, tudo para nos tirar da presença do Senhor Jesus. Tudo patrocinado pelo inimigo para nos tirar do foco e da presença do Senhor Jesus. Jesus, que pagou o preço da oração, vencia o sono, driblava o cansaço. Amados, há verdades bíblicas reveladas na palavra de Deus, pelas quais nós não precisamos nem orar. Eu devo dizimar? Eu devo perdoar?
Eu devo casar com alguém de julgo desigual? Há outros assuntos que levam um pouco mais de tempo para a gente ter discernimento, mas nesse processo de entender, o Senhor Jesus vai dando direção, vai colocando paz no seu caminho, vai trazendo um conselho, Ele vai apontando pelas circunstâncias, porque Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos, e a Bíblia fala isso em Mateus 6,8. O vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês necessitam antes mesmo que vocês peçam. Alguém poderia perguntar, mas então por que eu preciso orar? Por que eu preciso orar para pedir? Queridos, é porque pela oração nós desenvolvemos relacionamento com o Senhor, comunhão, profundidade, dependência em Jesus. Como é precioso nós termos o exercício, adquirirmos o hábito de orar por pequenas coisas, por pequenos detalhes ou por motivos menores, porque quando tivermos grandes decisões para tomar, nós já fomos treinados, nós já ficamos prontos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu digo que orar por pequenos motivos evita grandes estragos. Amém? Você está comigo, querido? E além do Senhor Jesus nos encorajar a termos esse tempo de oração reservado, num lugar reservado, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Paulo está dizendo o seguinte, orar o tempo inteiro, é orar quando você está dirigindo, é orar quando você está no banho, é orar quando você está correndo, é orar quando você está cozinhando. Queridos, qual é a consequência de termos a oração como prioridade nas nossas vidas? Traz intimidade, gera autoridade. O Senhor revela a sua vontade e supre a sua necessidade. Ô meu amado, minha amada, diante disso eu queria fazer um convite para mim e para você, para essa semana que entra. E o convite é que a gente comece o dia, todos os dias dessa semana que entra, com um período de oração, com um tempo na presença do Senhor. Se você aceitar esse desafio, meu amado, eu gosto de uma frase que é assim, oração matinal, combustível para um dia sensacional. Amém? Você se agarra neste convite comigo? Amém? Diz a Bíblia que o Senhor Jesus ficou lá no monte orando até as 3 da manhã. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira vigília de 6 às 9 da noite, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite às 3 da madrugada, e a quarta de 3 da madrugada às 6 da manhã. Foi só então nesta quarta vigília, tema da nossa mensagem, que o Senhor Jesus desce do monte e vai ao encontro dos discípulos. Mas aí acontece algo muito extraordinário, queridos. E Marcos registra isso em Marcos capítulo 6, versículos 47 e 48. Porque diz a Bíblia que o Senhor Jesus está em terra, sozinho, distante dos discípulos, mas notando que eles estão remando com dificuldade, notando que eles estão em apuros. E penso que essas informações nos levam a mais 2 ensinos do Senhor Jesus, e que estou chamando aqui da bênção da filiação e da bênção da provação. A bênção da filiação, queridos, porque assim como Jesus não perde de vista os seus discípulos, mesmo à distância, assim como os pais não perdem os seus filhos de vista, também o nosso Pai Celestial não nos perde de vista, porque nos tem como filhinhos amados. Querido, querida, o Senhor não te perde de vista. A palavra de Deus diz no Salmo 34, verso 15, que os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E eu queria fazer uma ilustração aqui para exemplificar, e quero então usar, se me permitem, Fábio e Magali, que eu não os vejo como exemplo, mas eu sei que estão aqui porque as meninas estão aqui, e vocês sabem que Fábio e Magali tem 3 meninas lindas, 3 princesas. Muito bem. Imaginem vocês que os 5 estejam num parque de diversões, lotado, cheio, multidão.
ainda assim, eles não as perdem de vista. Assim é nosso Deus conosco. A palavra de Deus diz no Salmo 121, que o Senhor é nosso protetor diuturnamente, que Ele nos protege de dia e de noite, que Ele é o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada e nossa saída, que Ele não dormita, que Ele não cochila. A palavra de Deus diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, verso 1, à sombra do Onipotente descansará. Sabe, amado, o Senhor Jesus não se atrasou no encontro com os discípulos porque estava lá no monte descansando. Jesus não estava lá tendo um tempo de oração e perdeu a hora e pensou, puxa vida, os discípulos. Jesus não se perdeu na escuridão do monte e com isso comprometeu o curso da história. Jesus não perdeu o domínio, o controle sobre a situação. Nem tampouco perdeu o propósito que ele tinha na vida dos discípulos, que passaria por eles experimentarem aquelas dificuldades. E foi por eles experimentarem aquelas dificuldades que puderam ver e viver o sobrenatural. E o Senhor faz isso comigo e com você. Por isso que nós podemos afirmar que há bênção na provisão. Porque tivessem aquelas águas um curso normal e tranquilo, não teria acontecido algo tão extraordinário. Pedro ver o sobrenatural, Jesus sobre a água, e Pedro viver o sobrenatural, Pedro sobre a água. E assim é conosco. Por isso que nós precisamos nos apropriar do que Paulo traz em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, quando Paulo diz assim, não somente isso, gloriemo-nos também nas tribulações, porque a tribulação gera em nós a perseverança, e a perseverança, a experiência, essa experiência que eles viveram, que nós vivemos, e que nos leva à esperança, à confiança, à certeza, à convicção de que o Senhor está conosco e sempre estará conosco. Amém? Portanto, meu amado, minha amada, se você está em lutas, está em dores, ou na linguagem do salmista, se as lágrimas têm sido seu alimento, se você não vê saída, solução para o seu problema, eu quero dizer para você que o Senhor te nota à distância e vai te socorrer. A palavra de Deus diz que aquele vento era contrário, e que o barco era fustigado, era levado, era varrido pelas ondas. Mas o Senhor vai ao encontro daqueles discípulos. Querido, se você tem enfrentado algum vento contrário na sua vida, no seu trabalho, nas relações, no casamento, na saúde, nos negócios, quero dizer o seguinte, que o Senhor vai ao seu encontro para te tranquilizar e dizer, tem bom ânimo. E é o que o Senhor Jesus faz, indo ao encontro dos discípulos, mas Jesus faz isso de uma maneira nada convencional. Ele faz de uma forma muito inusitada, porque ele pega um atalho de andar sobre as águas. E diz a Bíblia que os discípulos estavam a uma distância, e João registra isso, de 25 a 30 estádios, em relação ao mestre, ou seja, uma distância, algo entre 5 a 6 quilômetros. E o Senhor então vai andando, e quando ele se aproxima dos discípulos, eles acham ser um fantasma, e ficam aterrorizados, e ficam amedrontados, e ficam apavorados. É quando o Senhor Jesus vira para eles e diz, não temam, sou eu. Eu fiquei pensando, lembram quando Moisés tem que entregar uma palavra para os filhos de Israel, e ele pergunta para Deus assim, Senhor, quem eu digo que está me enviando? E o Senhor diz, diga que o eu sou te envia. Porque o nome do Senhor fala tudo sobre ele. O nome do Senhor, nosso Deus, diz tudo a respeito dele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, o que é, o que há de vir. Ele é o eterno, Ele é o eu sou. É como o Senhor Jesus dizendo assim, sou eu, o eu sou, que trago para vocês a bênção da provisão.
É interessante, queridos, aqueles discípulos acharem a se tratar de um fantasma. É bem verdade que em alto mar, em plena escuridão, a única coisa que é certa é a nossa finitude, e que dá quase que para se ver. Mas, quando o Senhor Jesus chega perto deles e diz, sou eu, não temam, eles ainda assim acharam ser Jesus um fantasma, mas eles conviviam com Jesus, eles ouviam os ensinos do Senhor Jesus, eles ouviam a voz do Senhor Jesus, eles tinham vivido o milagre da alimentação, da multiplicação dos pães e peixes, pouco tempo antes. Acontece que o medo cega, o medo paralisa. E o que acontece, meus amados, quando a pessoa é tomada de medo, ela deixa de ouvir a voz de Deus. Quando a pessoa é envolvida pelo medo, ela agiganta o problema ou as circunstâncias, e ela diminui o tamanho de Deus. E isso cria e gera incredulidade, dúvida, questionamento. É o que acontece com Pedro. Porque Pedro vira para Jesus e diz, se verdadeiramente és tu, então manda-me ir ter contigo. E o Senhor Jesus diz, pode vir. E Pedro então sai do barco, e ele começa a andar na direção do Senhor Jesus, e por um período está tudo certo, porque ele está com os olhos fitos no Mestre. Mas há um momento em que ele tira o olhar de Jesus, e ele passa a reparar na força do vento, na altura das ondas, e ele começa a afundar. Queridos, isso vale para mim e para você também. Porque se nós deixarmos de olhar para o Senhor Jesus, fatalmente nossos pés irão vacilar. Alguém que deixa de olhar para o Senhor Jesus, inevitavelmente também vai afundar. Alguém que passa a olhar para as circunstâncias, vai sucumbir. Alguém que passe a olhar para homens, vai frustrar. É por isso que nós temos que manter o nosso olhar fixo no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. E não só mantermos os nossos olhos em Jesus, mas estarmos ao lado dele, porque isso nos garante a verdadeira noção do tamanho do Senhor Jesus. Devolve a ele o verdadeiro tamanho que ele tem. Eu gosto de usar uma ilustração, que é a do avião. De casa, de onde eu faço os meus momentos de devocional, eu estou embaixo de uma rota de avião, porque sempre tem avião passando no céu. E de onde eu estou, eu fico olhando aqueles aviões, e eles estão pequenininhos no céu. Mas quando você tem a oportunidade de ir a um aeroporto e ficar lado a lado, frente a frente com um avião, você percebe como ele é imponente, como ele é gigantesco. Assim é a nossa relação com o Senhor. Se nós estamos distantes do Senhor, ele fica pequenininho e o problema fica grande. Mas se nós estamos perto do Senhor, nós percebemos a sua majestade, a sua glória, o seu poder, a sua força. Amém? A Bíblia então está narrando essa rápida passagem em que Pedro está afundando. Quanto tempo pode levar para um sujeito afundar? É muito rápido, é uma fração de segundos. Mas 3 coisas extraordinárias acontecem. A primeira delas é que Pedro está a alguma distância entre Jesus e os discípulos. Pedro está a alguma distância entre 11 homens em um barco e Jesus em cima da água. E é Jesus que ele recorre, porque ele sabia que aqueles 11 homens nada poderiam fazer por ele. Só Jesus o salvaria. Isso vale para mim e para você. Homens, nada. Jesus salva. A segunda coisa que acontece, queridos, é que Pedro então clama por socorro, clama por ajuda. E diz a Bíblia que imediatamente o Senhor estende a mão e o salva.
Isso acontece conosco e vale para mim e para você. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, e te direi coisas grandiosas, ocultas, insondáveis que você não conhece. Salmo 121, versos 1 e 2. O salmista faz uma pergunta e ele mesmo responde, e ele começa dizendo assim: eleva os meus olhos para os montes, e a pergunta é: de onde me virá o socorro? E a resposta: o meu socorro vem do Senhor, para mim e para você, assim como veio para Pedro. E a terceira coisa que acontece, queridos, que é instrutiva, benéfica e ato de amor da parte do Senhor Jesus, ele exorta Pedro, e ele diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Assim como o pastor cuida da ovelha, assim como o pai corrige o filho, primeiro cuida, depois trata. Amém? E a história vai encerrar com Jesus e Pedro subindo no barco, e com Jesus já no barco, acontecem mais 3 coisas muito extraordinárias. A primeira delas é que com Jesus no barco, eu queria que a gente olhasse para Jesus no nosso barco, para a gente olhar Jesus na nossa casa, Jesus na nossa vida, Jesus no nosso coração, Jesus na nossa história. O que acontece é que quando o Senhor Jesus entra no barco, ele cessa aquele vento. De uma situação de caos, ele traz calmaria. De um ambiente de incerteza, de vulnerabilidade, de inconstância, de perigo, com Jesus no barco, o ambiente vira um ambiente de paz, de segurança, de alívio, de alegria, de esperança. Então essa é a primeira coisa muito maravilhosa que acontece. A segunda coisa que acontece com Jesus no barco é que aqueles discípulos têm uma revelação de que Jesus é o próprio Deus, porque eles dizem: verdadeiramente és, e passam a adorar Jesus. E isso vale para mim e para você, querido, porque com Jesus na nossa vida, na nossa casa, no nosso barco, o ambiente tem que ser de adoração. Não tem como a gente reconhecer o Senhor como sendo todo-poderoso, mas ao mesmo tempo Emmanuel, que anda conosco, sem a gente ter um ambiente, uma vida de adoração. E a terceira coisa que acontece é que eles chegam ao local de destino, eles chegam à terra firme, eles chegam aonde chegariam, a Genezaré. Mas nas palavras de João, em João 6:21, a Bíblia diz que quando aqueles discípulos recebem Jesus no barco, diz a Bíblia, imediatamente eles chegam à praia. Isso vale para mim e para você também, queridos, porque com Jesus na nossa vida, com Jesus na sua vida, você chega, você alcança, você avança, você possui a terra. Amém? Eu queria concluir e trazer algumas considerações finais. E a primeira é em torno de Pedro. Porque se a gente olhar para esse texto, é possível que a gente tenha uma memória, guarde uma lembrança do momento em que Pedro afundou. Mas Pedro era o mais ousado daqueles 12 homens, e ele quis ir até o Senhor Jesus. E o ato de Pedro ir até o Senhor Jesus mostrou dele um posicionamento. Ele sabia onde ele queria estar e com quem ele queria estar. E quando acontece aquele furacão, ele está nos braços do Senhor Jesus, que está estendendo a mão para ele. Querido, isso pode acontecer comigo e com você, na nossa trajetória cristã, porque nós somos falíveis também, nós somos falhos. E é possível também que a gente eventualmente tropece, mas, meu amado, a palavra de Deus diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meu amado, corrige, conserta, quebranta, arrepende e segue, que é o que Paulo fala em Filipenses 3,13, esquecendo-me o que para trás fica, prossigo para o alvo. Amém? A
A segunda reflexão, queridos, é sobre a quarta vigília. E como Deus gosta da quarta vigília. E não necessariamente neste tempo que conhecemos como Cronos, algo entre 3 e 6 da manhã, mas figuradamente, muitas intervenções do Senhor acontecem neste momento. Se nós lembrarmos a história de Abraão, quando está lá para sacrificar Isaque, já com o cutelo em mãos, prestes a sacrificar o filho da promessa, é quando o Senhor oferece a provisão e diz: verdadeiramente sei que me amas. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não vos deixará tentar acima do que possais resistir. Antes, junto com a tentação, lhes dará o escape para que vocês possam suportar. É o que acontece na vida da viúva de Sarepta e o seu filhinho, que estavam à beira da morte, já não tinham mais nada para se alimentar, nenhuma expectativa de vida, e o Senhor manda o profeta Elias para levar vida na vida deles. Eu não sei em que vigília você está, ou em que vigília o Senhor está, eu não sei qual é o timing do Senhor na sua vida, mas uma coisa eu sei: Ele vai se apresentar, e quando Ele se apresentar, queridos, Ele vai dizer: basta vento, basta tribulação. Ele vai dizer: cessem os levantes do inimigo, porque quem está dizendo é o eu sou. E a última reflexão, queridos, é em torno das promessas do Senhor. Porque lá atrás, o Senhor, quando insiste com os discípulos, Ele já tinha profetizado o fim dessa jornada. Vão, eu estarei com vocês, e vou me encontrar com vocês. Portanto, não havia motivo para eles questionarem, duvidarem de uma palavra de Jesus, porque Jesus cumpre as promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Isso vale para mim e para você. E eu queria fazer um movimento profético agora, com base nesse ensino, porque nós vimos que o ato de Pedro ir até o Senhor Jesus foi da parte dele um posicionamento. E eu imagino que você tenha palavras do Senhor na sua vida, em cima das quais você tem orado, tem se agarrado, tem se firmado, tem esperado, tem orado. E como um ato de posicionamento, eu queria te convidar a você levantar do seu lugar mesmo e ficar aí, mas em alto som, você profetizar, proclamar essa palavra que vai se cumprir. Eu posso até começar por uma que Deus tem falado muito ao meu coração e que está em Salmo 75, verso 2. E o Senhor tem dito para mim assim: Marcelo, quando chegar o tempo apropriado, eu vou fazer justiça com retidão. E eu tenho me apropriado, mas hoje, de forma especial, eu tenho absoluta convicção que o Senhor faz mover nas regiões celestiais aquilo que nós profetizarmos aqui. Você crê nisso, meu amado? Então, veja, você poderia fazer isso sentado, você poderia fazer isso silenciosamente, mas não foi essa a postura de Pedro, com quem nós aprendemos. Então eu queria te convidar, se você tem uma palavra, e em cima dela você tem orado, que você se levante, declare com fé, de maneira profética. Fale para nós: não, bênção, mas a gente quer ouvir. Aliás, as regiões espirituais vão ouvir, e isso vai ter um impacto maravilhoso. Então, não tem problema, mas pode ser. Eu queria ouvir alguns, se vocês me permitem. A Cris foi a primeira a levantar. Você pode partilhar conosco? Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais alguém? Aleluia. Salmo 23, verso 4. A bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão. Sim, querido. Aleluia. João 10, 10. Glória a Deus. Quem mais? Aleluia, livramento, glória a Deus. Salmo 34, bênção.
Aleluia. Mateus 6,33, glória a Deus por isso. Eu já vou ouvir, irmã, o pastor citou aqui. Filipenses capítulo. Ok, atenta para o ministério. Recebeste do Senhor, para cumprir, glória a Deus. Sim, querida. Aleluia. Que Deus seja o seu descanso. Salmo 91, verso 1, glória a Deus. Querido, outro dia nós estávamos aqui e havia um exercício, uma dinâmica para que as pessoas mais tímidas para orar viessem à frente e orassem. E nesse momento há uma guerra, mas nós estamos selando a vitória no momento em que você fala, verbaliza, declara. Então, nós não estamos aqui apenas falando da palavra, claro, é a palavra falada, mas é a palavra que nós estamos nos apropriando. Então tome posse, não apenas declare essa palavra, mas creia que ela vai se cumprir na sua vida, amém? Mais alguém? Amém, a oração do Pai Nosso, amém, aleluia, Salmo 25, 14, sim, querida. Oh, bênção, amém, a mulher sabe edifica o lar, amém, glória a Deus. Querido, mesmo que você não tenha falado, pode se sentar, foi um ato de posicionamento, você lembrou dessa palavra que o Senhor tem trazido ao seu coração, e creia, espere, porque o Senhor não deixa de cumprir a sua palavra, porque Ele é fiel, não a você, não a mim, também a nós, mas sobretudo a sua palavra. Meus amados, e eu queria fazer aqui uma pergunta, porque eu vinha orando sobre este tempo de ministração, e nós falamos muito sobre o que é ter Jesus no nosso barco. E talvez você que esteja aqui nos assistindo, ou pela internet, ou aqui presencialmente, ainda não fez isso, de convidar o Senhor Jesus para dentro do seu barco, para dentro da sua vida. A palavra de Deus diz que se com a nossa boca nós confessamos a Jesus como Senhor, e cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso gera salvação, porque com a boca se confessa para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. É isso, né? É o contrário, com a boca se confessa para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Romanos 10, 9 e 10. Meu amado, se você ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus, esse é o momento. Se a igreja puder ficar em oração, esse é o momento seu com o Senhor. Esse é o momento seu que muda a história, que muda a sorte, que mudou a nossa vida e que pode mudar a sua vida. E eu queria conhecê-lo. Se você tem esse desejo de trazer Jesus para dentro do seu barco, dá um sinal para mim e nós vamos nos alegrar com você. Alguém? Não? Amém. Oh Deus, aqui está a sua igreja. Pai querido, essa palavra é tão poderosa porque ela traz tantas certezas para nós. Ela nos traz um lembrete de que quando nós obedecemos ao Senhor, nós conquistamos, Deus, a sua bênção. E nós vimos, Deus, como é importante, como Jesus nos ensina, e como é precioso nós termos uma vida de oração. Mas ao mesmo tempo nós vimos como é privilégio, Deus, nós sermos teus filhos, porque o Senhor está sempre nos olhando, velando por nós, cuidando das nossas vidas, com um propósito que passa inclusive pela prova, e que nos leva inclusive a agradecer por ela, porque vai chegar o momento da provisão que está no Senhor. E enquanto não chega, Deus, nós queremos orar como Abacuque.
capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, que os campos não estejam produzindo mantimento, que não tenha ovelha no aprisco, gado no curral, não importa. Todavia, nós nos alegramos no Senhor e exultamos o Deus da nossa salvação, porque o Senhor é fiel. E na hora certa, o Senhor, como eu sou, vai se apresentar e nos entregar a vitória nas mãos. Te amamos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.